Graça e paz, bom dia, meus amados. Nós somos gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós somos gratos a Deus pela vida. A vida é uma coisa muito especial. E essa vida ela é muito passageira. Tem um hino que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, qual destino há de ter tua alma? Qual será o futuro no teu lar? Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, nos relata, nos informa que há um meio, há uma solução para resolver essa questão. Qual é, então? É você entregar a sua vida a Jesus. Você reconhecer, o homem reconhecer que é pecador e que precisa receber o perdão dos pecados, e esse perdão vem por parte de Deus, vem por meio de Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados e você agora passa a ser uma nova criatura, como falou o apóstolo Paulo. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, mas para isso é necessário que a pessoa abra o coração para o Senhor. Eu convido você para a gente ler a palavra de Deus neste dia, que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, que diz assim a palavra: pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e todo o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-vos-á. Ou qualquer dentre vós, e homem, que se porventura o filho lhes pede pão, e lhes dará pedra? Ou se lhe pede peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós, servo, que sois mau, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará boas coisas aos que lhe pedem. Tudo quanto, pois, quiserem que os faça os homens, vos façais também. Assim fazei vós também a ele, porque esta é a lei e os profetas. Então, meus queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Lá em Atos dos Apóstolos, Jesus disse que a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E a Bíblia aqui diz: pedi e dá-se-vos-á. Abri, buscai e abre-se-á. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o próprio Deus, ele diz: aquele que me busca, me acha. É preciso buscar a Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, diz assim: buscais ao Senhor enquanto se pode achar, pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, acha, e todo aquele que abre a porta, abre-se-vos-á. Então a palavra de Deus vai dizer aqui, imagine o homem. Qual o homem é o pai que o filho lhe pede um pão e ele vai lhe dar pedra? Ou qual o pai, o filho que pede peixe e o filho lhe dá uma serpente, ou no caso uma cobra em algumas versões? Imagina o nosso Pai Celestial. É Ele quem nos dá tudo quanto nós necessitamos. Precisamos pedir a Deus, pedir ao Pai, e Ele
com certeza Ele vai nos conceder, porque é o Pai que dá, é Ele que tem para dar, né? É Ele que está no controle da nossa vida. Quando a criança quer algo, ela se dirige à mãe e pede à mãe algo, e a mãe diz para o seu filho: vá pedir ao seu pai. E aquele garoto vai pedir ao pai, e o pai o dá, porque o pai, ele é pai. E o pai, a Bíblia diz, qual o pai que o filho pede algo e o pai nega? O pai, na qualidade de pai, ele supra a necessidade do filho de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o momento, né, seu lado aí financeiro, quem sabe. Mas a palavra de Deus diz, meus queridos, imagina o pai, o filho que pede ao pai, e o pai dá algo surpreendente para o filho. Imagina Deus. Quando a gente pede a Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, Ele tem prazer em servir, Ele tem prazer em atender a nossa necessidade. A Bíblia diz que nós precisamos buscar a Deus, confiar em Deus. Nós precisamos, na verdade, queridos, confiar em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Saiba que nós temos um Deus, você tem um Deus que Ele criou, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que está com a sua mão estendida para te abençoar, para te orientar, para te salvar. Esse é o Deus. Não se engane com algo, não. Não tenha medo de nada, não tenha medo de rezador, não tenha medo de rezadeira, não tenha medo de escada, não tenha medo de amuleto, não. Porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é aquele que está com o controle na sua mão. E Ele vai dar para mim, vai dar para você, de acordo com aquilo que a gente pede. Por exemplo, pedir a Deus algo, e muitas vezes a gente pede a Deus e Ele não vai dar. Ele não dá para mim, não dá para você. Mas eu pedi a Deus, pedi ao Senhor, Ele não me deu. E eu estou necessitado de algo, mas Deus não vai te dar. E é necessário que você entenda que Deus não vai te dar aquilo que você está pedindo para Ele, porque você está pedindo algo, né? Você está pedindo algo que vai favorecer o seu lado. Lá em Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite, para os vossos pecados. Então, é preciso que você venhamos entender a vontade de Deus, o querer de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que entender a vontade de Deus. Eu pedi, mas Ele não deu. Mas porque Ele sabe, Ele na sua soberania, no seu senhorio, Ele sabe se Ele me der algo, vai atrapalhar a minha vida, eu vou me embaraçar lá na frente. E Ele, como Pai, Ele não quer que eu dê, Ele não quer me dar algo porque eu vou me atrapalhar. Exemplo, falando de pai, muitas vezes eu, em criança, quando pequeno, pedia algo ao meu pai, por exemplo, pedi ao meu pai para ir um passeio com um amigo, com um vizinho. Meu pai sondava assim e dizia, meu filho, não vai dar para ir. Não vai dar para ir. E eu tive uma experiência, me permite eu usar o verbo eu tive uma experiência muito grande quando eu, com a minha mãe, a gente queria ir para um lugar, e para aquele lugar em que a gente queria ir, era um lugar religioso, e meu pai não permitiu. Meu pai, ele não falou, ele não deu palavra, mas pelo o seu gesto, assim, o seu jeito, a sua aparência,
não agradava a ele. E se não agradava a ele, era porque não era algo bom para mim. E eu tentei ir com a minha mãe, e no caminho Deus tocou no coração da minha mãe, e nós voltamos para casa. Eu, como filho, não entendia, fiquei com raiva da minha mãe, é verdade. Falei que não murmurei contra a minha mãe, e daqui a pouco a gente escutou o barulho de muito carro, de muito socorro. Era que aquilo ali era uma festa religiosa, uma procissão, e vem um motorista dirigindo o ônibus, e ele disse no seu coração mal, eu vou ver se esse santo aí tem poder. Jogou o ônibus no meio das pessoas e matou a maioria das pessoas. Veja, meus queridos, que a palavra em que meu pai não respondeu foi algo importante para mim, algo interessante para minha mãe. Então, vejamos bem, morreu a maioria das pessoas. Nossos vizinhos morreram. Teve casa que morreu todo mundo, a família inteira. Uma tragédia terrível. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. E a Bíblia diz, volta a dizer, a palavra a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a Bíblia diz, qual o pai que o filho lhe pede pão e ele vai lhe dar pedra? É um pai muito ingrato. O pai ele não age desta maneira. Ele vai atender o seu filho. Imagina o nosso Deus, que ele nos dá o pão de cada dia, ele nos dá a veste, ele nos dá o conhecimento, ele nos dá a família, ele nos dá o emprego, enfim. Ele dá tudo para mim, tudo para você. Mas a gente precisa reconhecer que nós somos filhos e ele é Deus. O poder está em suas mãos. Então, vamos meditar. Pedir, dá-se-vos-á. Precisamos pedir para receber. Precisamos bater para que a porta se abra. E essa porta é Jesus. E só quem abre essa porta é Jesus. Que ele te abençoe. Tenha um bom dia. Vamos orar? Soberano Deus, Pai Celeste, meu Senhor, obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado, Pai, pelo dia. Obrigado, Pai, por as pessoas que estão me acompanhando neste dia, neste momento, Pai, interagindo. O Senhor esteja abençoando a família, os órfãos, as viúvas, Pai querido, os necessitados, pois o Senhor é Deus. O Senhor vai quebrando as barreiras, vai mudando os corações, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu tenho um convite para lhe fazer. Você que está interagindo comigo, você que é católico, você que é espírita, você que é macumbeiro, e eu lhe convido para que a gente possa ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Nosso ministério está com uma campanha, Leia a Bíblia em um ano. Nós estamos iniciando no dia 1º de março, a próxima segunda-feira. Você é o meu convidado para a gente ler a Bíblia, mesmo à distância, mas nós vamos ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E Jesus disse, examinai as Escrituras, porque terás a vida eterna. Examinar as Escrituras, porque cuidais em ter nela a vida eterna, porque são elas quem testifica de mim. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, meu querido, e nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos ler a Bíblia Sagrada. E você é o nosso convidado. Deixe o seu comentário aí, inscreva-se nesse canal, se você puder, Pastor Antônio José Pereira, deixe aí o seu comentário e fale, comente que está lendo a Bíblia, como é que você está lendo. Deixa eu lhe dar uma dica, se você abraçar essa obra e Deus vai te abençoar ricamente, você precisa ler 4 capítulos por dia, começando dia 1º de março, dia 1º de março do outro ano, 2022, você já tem lido a Bíblia. Jesus disse, examinai as Escrituras.
Então, eu convido a você para que você possa estar lendo a Bíblia comigo, conosco. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Fica na paz.